Mestre, nosso amigo de todos os momentos, possa abençoar os nossos corações, que a paz reinante neste ambiente encontre também sintonia em nossos corações, para que assim possamos comungar, possamos recolher as bênçãos do alto que aqui são derramadas, tal qual essa chuva que aqui também nos abençoa. Assim, a misericórdia de nosso Pai, atuando por meio dos seus agentes, os Espíritos, que aqui abundantemente derramam sobre nós, irradiam sobre nós pensamentos, inspirações, reflexões, respostas, ante as nossas dúvidas, os nossos anseios, que certamente os trazemos e nos trouxeram até aqui. Eis o momento de podermos nos reabastecer, refundir esperanças, renovar as forças, afirmar ainda uma vez perante nós mesmos e perante o nosso Pai o nosso compromisso de crescimento, de amadurecimento, de evolução, mas de maneira cada vez mais consciente, de maneira cada vez mais lúcida, isto é, norteada efetivamente pela luz que já temos recebido. Esse é o nosso grande objetivo quando participamos de uma reunião como essa, sintonizados entre nós, os que aqui estamos encarnados, mas também com os Espíritos, nossos benfeitores, que tanto têm feito por nós, que tanto têm derramado sobre nós essas chuvas de misericórdia, em nome do Cristo, esse inolvidável e sempre presente benfeitor de nossas vidas. Eu gostaria de agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui na condição de um irmão de caminhada, de um simples aprendiz, que algo vem trazer algumas sementes, esperando possam elas ser úteis a cada um de vocês. E já que Jesus é para nós essa figura estelar, essa figura solar, é sobre ele, sobre uma fala sua, que nós vamos conversar esta noite. Ali no Evangelho de João, esse Evangelho tão singular dentre os demais, nós temos os três primeiros na ordem do Novo Testamento, não que tenham sido escritos primeiramente, necessariamente, mas na ordem, do Novo Testamento. Temos os três primeiros, chamados de os Evangelhos sinóticos. A palavra sinótico aqui vem do grego, que numa tradução mais livre, literal, significaria por uma mesma ótica, dada a similitude desses três primeiros evangelhos. Muitas das passagens que encontramos em um, encontraremos nos outros dois, e assim, dessa maneira, vice-versa também. Mas o Evangelho de João, no contexto dos quatro evangelhos que estão inseridos no Novo Testamento, ele se destaca, ele tem as suas particularidades, inclusive a sua estrutura é muito diversa, passagens mais longas, as chamadas perícopes, que são aqueles subtítulos, ou aquelas subdivisões do Evangelho, que nós chamamos geralmente de perícopes, são perícopes mais longas, as do Evangelho de João, textos mais densos, mais profundos, mas, como todos os demais, repleto de tesouros. Claro que com um enfoque diverso, cada um dos evangelistas será reconhecido por suas particularidades, pela maneira mesmo, pela forma do texto. Lucas é conhecido pelo seu grego muito belo, o mais belo dos gregos que nós temos ali, da língua grega no texto do Novo Testamento, é o texto de Lucas. Marcos, um evangelho conhecido pela sua velocidade, é um evangelho que já começa com ação e vai até o fim com ação, praticamente não há pausa para respirarmos no evangelho de Marcos, um evangelho mais sucinto. O Evangelho de Mateus, conhecido pelo seu didatismo, é talvez o mais completo dos evangelhos, o mais didático, a ordenação. O Sermão do Monte tem a sua configuração mais extensa, mais bem estruturada no Evangelho de Mateus, embora apareça também no Evangelho de Lucas. Enfim, na medida em que a gente vai ganhando intimidade com esse estudo, fazendo dos evangelistas, de certo modo, nossos amigos, que falam ao nosso coração sobre Jesus, na medida em que vamos aprendendo a conversar com Jesus por meio desses textos, vamos identificando essas particularidades. Mas em João, o que se destaca
o que, de certo modo, se projeta do texto é a reflexão sobre a natureza do Cristo, que é muito diversa a reflexão em João em relação aos demais evangelistas. Mateus busca tratar da figura do Messias, colocando, digamos assim, na história e mostrando qual o seu papel em continuidade à primeira revelação. Marcos e Lucas terão, de certo modo, objetivos similares, Lucas mostrando Jesus não somente como aquele Espírito enviado a um determinado povo, mas à humanidade inteira. Então Lucas vai destacar o aspecto universal da missão de Jesus. Marcos destacando essa atividade, essa ação de Jesus, né? Essa natureza do Cristo que vem e opera na terra e deixa essas sementes do reino. E João tem uma figura, uma reflexão acerca da figura de Jesus mais transcendente, mais cósmica. Fala-nos ele não apenas do Messias, não apenas daquele que encarnou, caminhou, viveu entre nós, deixando o legado do Evangelho. Fala ele, antes de mais nada, do Cristo de Deus. Daquilo que mais tarde o Espiritismo traria de maneira ainda mais ampla e profunda, a compreensão de Jesus como um Espírito puro, um Espírito já de tal modo integrado a Deus, em comunhão com o Criador, que por ora ainda nos escapa a compreensão de toda a sua grandeza. Grandeza esta que já trazia antes mesmo da própria construção da Terra, da própria edificação deste planeta como escola que estava destinada a receber no transcurso dos séculos tantos e tantos espíritos que aqui evoluímos. Por isso, logo ao início do seu Evangelho, no conhecido prólogo de João, ele inicia dizendo: no princípio havia o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era divino. E ele vem então descrevendo, de certo modo desdobrando o que estava lá no capítulo 1 do livro de Gênesis, aquela metáfora muito bela sobre a criação, o Fiat Lux, e disse Deus haja luz. João Evangelista como que vai desdobrando, explicando, complementando o que lá já estava, explicando como se dá esse processo de criação em planos mais elevados, no concerto da obra divina. Algo que mais tarde André Luiz, por exemplo, desenvolveria ainda mais no capítulo 1 do seu livro Evolução em Dois Mundos, quando descreve ele como é esse processo de criação das inteligências já sublimadas, o processo que ele define como sendo de cocriação em plano maior. Deus, o artífice de todas as coisas, causa primeira de tudo que há, emite um pensamento, estabelece os seus desígnios, a sua vontade soberana. E espíritos que já conseguem tratar diretamente com ele, captando o seu pensamento, são então incumbidos de fazer essas obras virem à luz, de fazer com que esses desígnios, a vontade divina, sejam cumpridos. Um processo que nos escapa, é certo, mas que nos dá pelo menos um vislumbre do que seja, do que é a grandeza da criação em que estamos inseridos e também de nossa destinação enquanto herdeiros desse mesmo Pai, enquanto espíritos com os mesmos potenciais latentes que em Jesus já estão plenamente desenvolvidos. Não por outro motivo, Jesus mesmo nos disse: o que faço, um dia também o fareis, e coisas ainda maiores, que agora nem sequer podemos suspeitar. Mas para já termos um vislumbre do que nos espera a eternidade afora, da beleza e da grandeza da criação em que estamos inseridos. Então João vai dar esse enfoque a respeito de Jesus, visando apresentar-nos o Cristo, esse Espírito, muito mais do que simplesmente a personalidade histórica de Jesus, esse ser que antes mesmo que a terra fosse, já existia, já era, já agia e comungava com o Senhor da criação. Para que entendamos então, ou nos entendamos cada vez mais lúcidos e conscientes nessa relação com esse Espírito e no processo em que estamos inseridos, processo esse que é coordenado por Jesus, como aprendemos com o Espiritismo. E algumas falas são muito características do Evangelho de João.
No evangelho dele, por exemplo, encontramos aquelas construções, falas, na verdade, muito reconhecidas ou muito lembradas em torno de Jesus, quando, por exemplo, ele diz: eu sou alguma coisa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou a videira verdadeira. Em verdade, encontraremos 7 vezes essa construção. Eu sou alguma coisa. Dentre estas, vamos aqui hoje pensar uma delas para que seja o mote, para que nos conduza em nossa análise, em nossa busca por mais luz, por mais entendimento e assim, por conseguinte, por um melhor agir, por um agir mais lúcido. Lembrando que a palavra lucidez vem justamente daí, luz. E a proposta para nós na doutrina espírita, que nos explica o Evangelho, é uma evolução cada vez mais lúcida, cada vez mais consciente, porque norteada por esse que nos foi dado como modelo, por essa luz maior que já se acendeu nos caminhos humanos, que é Jesus. Esse sol em nossas vidas, como diria o Espírito Cláudio, logo ao início do livro Ave Cristo, Cristo é o sol espiritual de nossos destinos. Assim como é o sol essencial à vida física do planeta, sem ele, sem a sua luz, sem a sua irradiação, nenhuma vida aqui se faria. Assim também, na perspectiva espiritual, vemos em Jesus essa figura solar, que desde os mais remotos tempos, desde o primeiro momento da Terra, tem sido a grande luz norteadora de todo o processo evolutivo que aqui tem se dado. Primeiramente, a preparar o terreno, o cenário da evolução, o planeta, como hoje está configurado, tão belo, tão apto à vida como aqui ela se formou e como aqui ela se desenvolveu. Tudo isso coordenado do mundo espiritual, com o auxílio de legiões e legiões de espíritos, espíritos superiores, conhecedores, portanto, de ciências, de aspectos da ciência e da verdade, que ainda nos escapam, mas que são e têm sido os auxiliares multimilenários de Jesus nessa tarefa. Então ele é esse sol espiritual do planeta. Dele procedem todos os raios de luz que a humanidade já recebeu, na forma de todas as revelações, de todos os desenvolvimentos em todas as áreas do saber, em todas as áreas da filosofia, do pensamento humano, enfim. Por detrás disso temos sempre Jesus. Porque, em verdade, todos os mensageiros, missionários e missionárias que aqui já aportaram, que aqui já vieram, em seu nome, em verdade, atuaram, embora não trouxessem propriamente um rótulo que assim os definisse, no fundo, todo espírito que na terra labora no bem e pelo progresso, deriva ou está a serviço dessa mesma fonte, deste mesmo sol. Mais um raio desse sol que vem iluminar os caminhos humanos, abrindo novos horizontes e novas perspectivas. Mas, quando entendeu se era o momento, resolveu ele próprio descer até nós. Aquele que vinha alimentando e sustentando a evolução deste orbe, dos espíritos que aqui estamos, desde tempos imemoriais, quando entendeu era chegado o momento propício, fez-se carne e, como diz João, tabernaculou entre nós. O Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Apagou a sua imensa luz a fim de que não nos cegasse. Ainda assim, o que irradiou é luz que temos ainda a analisar, a processar por séculos, a fim de que venhamos um dia a alcançar a condição que nos habilitará a vislumbrar essa luz em plenitude. Mas ele, misericordioso, apagou-se, para que, estando conosco e nos ajudando aos poucos a acostumar os nossos olhos ou o nosso olhar à luz, pudéssemos também encontrar a nossa própria, acendê-la, para que venhamos a avançar em direção ao que nos espera. E no conjunto de frases, então, que mencionávamos, características do Evangelho de João, eu sou isso, eu sou aquilo, Jesus fazendo uma referência à natureza da sua tarefa, à sua condição espiritual, lembramos-nos daquela que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 8,
Versículo 12. Quando Jesus dirá: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E essa será, essa simples frase, o mote da nossa reflexão. E quanto mais nos aprofundamos no estudo do Evangelho, mais compreendemos o quanto, às vezes, de uma simples expressão de Jesus, o quanto de um simples gesto podemos extrair em termos de recursos para a nossa evolução. Como, por exemplo, quando selecionamos aquela passagem que se encontra, inclusive, no Evangelho de João, antecedendo essa frase que selecionamos, a passagem da mulher adúltera, o quanto não é dito naquela cena sem palavras. O quanto não extraímos dali para o nosso aprendizado, para a nossa edificação, pela simples postura, pelos simples gestos de Jesus. Aquela mulher que é levada naquela condição por aqueles que a condenavam, que a julgavam, envolta em vibrações de ódio, de agressividade, de intransigência, de falta de caridade. Insistem eles, portanto, com Jesus, esperando uma resposta, querendo, na verdade, também colocá-lo numa situação difícil. E Jesus inicia a lição simplesmente não respondendo, esperando, aguardando. Como a dizer, sem palavras, para cada um daqueles que ali estavam: tem certeza de que querem seguir adiante com essa postura? Tem certeza de que estão habilitados a condenar? Dando-lhes tempo para refletir, dando-lhes tempo para analisar melhor a sua própria condição. Não é assim que muitas vezes Jesus nos responde em nossos caminhos? Esperamos a resposta pronta ou imediata, e a resposta num primeiro momento tem sido o silêncio. Jesus ensinando-nos a esperar, ensinando-nos a meditar e analisar mais a fundo o que se passa conosco. O silêncio do Mestre é muitas vezes extremamente eloquente. Sempre, em verdade, extremamente eloquente. Então já há lição no simples silêncio de Jesus. E mais, no fato dele estar ali, abaixado. Quando, dado o devido tempo, entende era hora de atuar, quando eles insistiam com ele, ergue-se o Mestre, colocando-se ali na altura de sua grandeza, utilizando-se de toda a sua autoridade moral. Lança uma simples frase e novamente se abaixa. A beleza dessa cena, talvez uma das mais belas do Evangelho. O Mestre se ergue, mostra-se em sua autoridade moral, em sua grandeza de espírito, lança a semente e volta aos bastidores. Como a dizer que não busca ele créditos ou louros, busca ele servir, busca ele educar. Dá-nos o material da lição, mas não será aquele que se imporá, não nos violentará, pelo contrário, oferece-nos o material, sabe esperar, porque sabe que cada espírito terá de lidar consigo próprio. Abaixa-se, nesse gesto, tira o foco de atenções que estava na mulher, já acolhendo-a, já protegendo-a de alguma maneira, chama o foco para si, porque ele tinha condições de suportar todas aquelas vibrações, e deixa a semente, que logo começa a se fazer naqueles corações, naquelas mentes, um profundo incômodo. A luz que foi acesa, desnudando a condição de cada um deles, e então começam a pensar, começam a refletir: em verdade, quem sou eu para assim agir? E aí, diz o texto, os mais velhos começam a se afastar, primeiramente, depois os demais. Como a dizer que os mais maduros, os já mais experienciados da vida, são os primeiros a atentar para o que ali se processava e para o chamado sem palavras de Jesus por meio apenas daquela semente lançada. Então, vejamos, numa cena da simples gestualidade de Jesus para além da frase por ele trazida, quanto material de reflexão. É o que vamos depreendendo. Na medida em que nos acostumamos, em que criamos essa intimidade com o estudo do Evangelho.
E é o que buscaremos, de certo modo, fazer em torno dessa frase de Jesus, sem qualquer pretensão de esgotá-la. Porque isso que é algo que vamos aprendendo acerca do Evangelho. É como uma jornada, é como um mergulho que nos permite acessar camadas cada vez mais profundas da verdade. Luz ou luzes cada vez mais intensas, na medida em que criamos recursos internos de interpretação, de aprofundamento. A luz precisa ser graduada, dizem-nos os Espíritos. E por isso o Evangelho não se revela de um salto, não se revela abruptamente a nenhum coração. Se revela à medida que a Ele damos a nossa atenção, a nossa perseverança, o nosso esforço. Cada lição vai mostrando mais e mais faces como um diamante, na medida a que a Ele nos associamos, na medida em que a Ele nos devotamos. E essa fala de Jesus, eu sou a luz do mundo, num primeiro momento, numa primeira interpretação, a poderíamos entender como isso, como esse prólogo que aqui fizemos, Jesus falando a respeito da natureza da sua missão. Porque de fato tem sido Ele essa luz do mundo. Tem sido Ele essa fonte mantenedora, esse manancial de toda a evolução da Terra, de cada espírito, cada raio de luz, a representar conhecimentos mais elevados, a representar um maior entendimento da verdade. Se remetermos à fonte, chegaremos sempre a Jesus. Porque Ele assumiu, entre aspas, a simples incumbência diante de Deus de velar pela evolução de mais de 20 bilhões de espíritos, com os raios do seu amor vivificante, que vão sendo distribuídos, que vão sendo transportados por outros corações que ao longo dos milênios a Ele foram se agregando, mas que no fundo procedem dessa fonte viva, desse coração incandescente, dessa fonte soberana de amor. Então Ele tem sido de fato a luz do mundo. Isso pensando no plano coletivo, mas também para cada um de nós. O contato com o Evangelho que nos expressa Jesus, porque em verdade o Novo Testamento é um conjunto de palavras, um conjunto de textos. O Evangelho é a vida do Cristo. E em contato com esse Evangelho é que o nosso mundo íntimo também vai encontrando a luz. Porque assim se opera a evolução, quando a vemos por aquilo que o Espiritismo nos traz. Luz que nos visita. Luz que deve ser acolhida, processada, trabalhada em nós, para que seja então luz refletida. Luz expressa na criação. Foi lida aqui, inclusive hoje, na preparação, antecedendo as nossas reflexões, a mensagem, a última mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida. Façamos luz espiritual. Em que Emmanuel, de certo modo, sintetiza o que é o processo da evolução. Aqueles que já alcançaram luz, espíritos que nos antecederam na jornada, que já avançaram, que mais adiante se encontram e que então compartilham essa luz. Ou que se tornaram já habilitados a refletir a luz divina para aqueles que estamos na retaguarda. Essa luz nos visita, dá-nos horizonte, abre-nos perspectivas, confere-nos mais lucidez acerca do que somos, para onde vamos, a que estamos destinados. Mas isso não basta, apenas recebê-la. É preciso processá-la, é preciso, de certo modo, digeri-la, assim como se dá para a manutenção da vida material. As plantas acolhem a luz que chega do sol, a processam juntamente com outros elementos, para que então se façam a base de toda uma cadeia de vida, de manutenção da vida. Assim também, em termos espirituais, a criação, a vida na criação é mantida e sustentada por aqueles seres que já são capazes de captar a luz divina,
trabalhá-la em si e ofertá-la de volta à vida, aos outros seres, para que assim ela se perpetue, para que assim a criação cumpra a sua finalidade maior, aquela que foi expressa de maneira simbólica logo lá, naquela metáfora da criação que citamos do livro Gênesis. Aquela frase muito conhecida, ou aquele versículo muito conhecido: e disse Deus que haja luz, e houve luz. Temos aqui uma síntese do que é a evolução. Tudo que é criado por Deus é criado sob esse imperativo: haja luz, ou faça-se luz, e a luz se fará, mais cedo ou mais tarde, a depender das escolhas, das deliberações de cada ser na jornada ascensional. É o que Jesus mais tarde nos relembrará no Evangelho: brilhe a vossa luz. Paulo também sobre isso falará, resgatando esta que é a máxima ou o imperativo soberano da criação, o imperativo da luz. Tudo que é criado caminha, há de convergir um dia para a luz. Nós estamos também nesse fluxo. Nós estamos também nessa jornada, da qual o recebimento da luz é o primeiro passo, mas a culminância será acender a nossa própria luz. Expressarmos também a potência divina em nós ainda latente, mas que um dia será viva e atuante. Jesus já é a luz do mundo justamente por isso, por ter chegado aonde chegou. É Ele o espelho límpido, é Ele o lago translúcido, onde a luz divina se reflete sem qualquer interferência. Nós, nossa mente, somos ainda qual um lago agitado, refletindo parcialmente a luz do sol ou a luz das estrelas. E o nosso esforço de evolução é fazermos da nossa mente e do nosso coração um espelho, qual já o de Jesus, um dia habilitado a refletir essa luz sem qualquer interferência. Fazermos de nós mesmos qual o lago sereno e calmo, onde tanto a luz do sol como das estrelas se reflete em toda a sua pujança, em toda a sua beleza. Essa é a síntese, é o mote do evoluir, como Emmanuel traçará para nós na introdução ou no prefácio do livro Pensamento e Vida. Evoluímos para que um dia o espelho da vida, capítulo 1 do livro, a mente, nosso espelho da vida, seja capaz de refletir essa luz divina. Jesus segue sendo, portanto, modelo, e desde o momento em que aqui na Terra despertamos para a razão, vem nos nutrido com parcelas crescentes de luz, conforme as nossas possibilidades de recepção. É assim que a humanidade recebeu a primeira revelação, depois a segunda, no nosso caso aqui já a terceira, e também as outras tantas tradições espirituais que em todas as culturas e povos têm nutrido as consciências, os espíritos, na jornada evolutiva. Agora, no estágio, no plano em que estamos, cabe-nos analisar, cabe-nos discernir o quanto já temos aproveitado essa luz. Ou, em outras palavras, o quanto o nosso agir já tem sido, de fato, lúcido. Porque aí há a grande diferença que encontramos na frase de Jesus, porque ele inicia dizendo: eu sou a luz do mundo. Mas ele continua dizendo: aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Primeiro ele diz a luz do mundo, ao final ele diz a luz da vida. E há uma diferença capital entre o primeiro caso e o segundo. A luz do mundo é a luz que visita-nos o mundo íntimo, a luz que temos recebido pelo Espiritismo, pelo Evangelho. Mas a luz da vida será o resultado dessa luz em nossas vidas, ou as novas perspectivas, o novo olhar que temos tido, o agir mais lúcido que temos construído a partir dessa luz recebida. Caso contrário, teremos já a luz do mundo, mas ainda não estaremos a caminhar como filhos dessa luz. Por isso o apóstolo Paulo dirá
na sua epístola aos Efésios, no capítulo 5, versículo 8, uma frase que é muito bela e que, de certo modo, é também um resumo, uma síntese do que é essa jornada em que estamos inseridos. Ele diz assim: outrora erais treva, mas agora sois luz no Senhor. Andai, pois, como filhos da luz. Percebemos que temos 3 momentos aqui. Outrora erais treva. Antes do contato com o Evangelho, que se deu em algum momento de nosso passado, tateávamos na sombra de nossa ignorância, nas sombras projetadas de nós mesmos, de nossas paixões. Éramos quais cegos, nossos olhos cerrados pelas escamas, pelas camadas por nós acumuladas em tantos séculos de desajuste, de desequilíbrio, de ignorância. Mas em algum momento, com ele, com o Evangelho, com a sua mensagem, travamos contato. E desse momento em diante, já não podemos mais nos dizer somente treva. Somos agora, pelo menos, alguma luz no Senhor. Ou já recebemos alguma luz do Senhor. Mas isso não basta, diz Paulo. Porque essa tem sido a nossa condição desde há muito. Há séculos, é verdade. Luz no Senhor, mas não luz ainda própria. Luz acesa a partir da luz do Senhor. Temos contado até aqui muito com a luz da sua misericórdia, da sua bondade, da sua paciência, que nunca se apaga, mas ainda não temos acendido, como se esperaria, a nossa própria. Por isso Paulo conclui e acrescenta: andai, pois, como filhos da luz. Pedindo-nos, portanto, movimento, pedindo-nos determinação, resolução, a fim de que a luz por nós recebida não permaneça estanque, fazendo-se em nós muitas vezes causa de aflição, por incrível que pareça. A luz não recebida a luz recebida e não aplicada acaba por se tornar fonte de aflição, porque revela-nos já a proposta ideal, a referência, e desnuda a nossa condição ainda tão distante desta referência. A luz recebida e não aplicada esclarece-nos a consciência, e a consciência esclarecida passa a ver o que antes não via, passa a identificar os desequilíbrios e os desajustes em relação à lei divina que antes não eram considerados. E agora, cada um desses pontos de desarmonia identificados tornam-se em nós fonte de angústia. E aí o convite à aplicação, para que eu diminua a distância entre o que já descortino pela luz recebida e a posição onde de fato estou. Porque quanto maior a distância entre o horizonte que a minha consciência já alcança e o ponto onde de fato estou, maior a intranquilidade do espírito, maior a ânsia do espírito por avançar, maior a cobrança consciencial. Por isso, já dizia Melanie Klein, numa frase sua, fazendo referência àquela metáfora de Adão no paraíso, toda aquela história é uma grande e bela metáfora para o processo de evolução, mas em determinada frase sua ela diz, a respeito de Adão que come do fruto e é expulso do paraíso, ela diz assim: quem quer que coma do fruto do conhecimento é sempre expulso de algum paraíso. A luz recebida, que esclarece a consciência, expulsa-nos de algum paraíso, de estagnação, de acomodação, porque revela-nos o que antes não víamos. E essa distância passa a nos incomodar entre a referência e a nossa condição. Entre a luz recebida, a luz do mundo, e a luz de uma nova vida que precisamos construir. Por isso Paulo fala, andai como filhos da luz. Na verdade, dizendo o mesmo que Jesus havia dito, aquele que me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. Como a dizer, implicitamente, que o que não segue, embora já tendo recebido a luz do mundo, ainda permanecerá na treva de suas aflições, do medo, da angústia, do pessimismo, daquilo que nos impede de ver a vida em toda a sua beleza, em toda a sua grandeza.
são as sombras projetadas de nós mesmos que nos impedem de contemplar a magnificência da vida que pulsa em toda parte, no corpo ou fora dele. Porque me recordo de uma outra mensagem de Emmanuel, no livro Pão Nosso, capítulo 42, em que ele dirá: é preciso, ou é chegado o tempo em que compreendamos que todos somos vivos na criação. Que há vida em toda parte, no corpo ou fora dele. E que, espiritualmente falando, só conhecemos um gênero temível de morte, diz ele, que é o da consciência denegrida no mal, da consciência torturada pelo remorso ou paralítica nos despenhadeiros que imaginam a estrada da insensatez e do crime. E mais adiante ele ainda acrescenta: conhecemos a morte tão somente nos caminhos do mal, onde as sombras projetadas por nós mesmos impedem a gloriosa visão da vida. Olha que maravilha isso. O dia que nós, espíritos em jornada pela matéria, assim todos vivermos, com essa consciência de que só há vida. E que o que nos limita ainda à apreensão dessa vida são as sombras por nós mesmos criadas ou mantidas, pela indisposição em avançar para a luz de uma nova vida, a partir da luz já recebida. Por isso Jesus e Paulo frisam o verbo caminhar, o verbo andar, que na criação expressa justamente vida, viver. Porque no concerto da criação, a vida é movimento, é progresso, é ascensão, é conversão dos recursos recebidos em luz irradiada. E a morte é sombra, é estagnação. Todo espírito que estaciona, seja na ignorância ou no vício, seja na mágoa ou no ressentimento, na vingança ou no ódio, está momentaneamente, entre aspas, morto, porque deixou de seguir o fluxo da vida e por isso cai em trevas, porque deixou de seguir aquele que nos aponta para a luz dessa vida. Isso nos faz recordar uma passagem muito bela do Evangelho que, de certo modo, é a ilustração disso que Jesus disse. Creio que todos já ouviram falar sobre Bartimeu, o cego de Jericó. Será que já reparamos não só no que Jesus diz ou fala na passagem, mas também na gestualidade, nas posições, nos detalhes? Porque como é que inicia a passagem? Jesus está a caminho, sempre a caminho. Os discípulos o seguem, também uma multidão. E o cego onde estava? À margem do caminho. Um cego, pedinte, à margem do caminho. Atentemos para esses detalhes. Quando estagnamos à margem do caminho, em verdade nos tornamos esses cegos e pedintes, com tanto ao nosso redor, e ali, às vezes, a reclamar, até a blasfemar, ou julgar a Deus como responsável pela nossa condição, lamentarmos com Ele, quando a vida nos envolve de tantas possibilidades, de tanta riqueza, fazemos pedintes. A lamentar, às vezes, esmolas, a pedir esmolas, quando o Criador nos oferta as riquezas do seu amor e da sua misericórdia na forma de tantas oportunidades de servir, de trabalhar, de crescer, de aprender. Colocamos-nos como pedintes. Lembramos aqui, para ilustrar, da figura de André Luiz. Ele que no mundo espiritual, no livro Nosso Lar, passava por aquela circunstância difícil, que imagino muitos já conheçam, quem já leu a obra, após a sua desencarnação, naquela circunstância ali, naquela ambiência em que ele se encontrava no mundo espiritual, e ele sem perceber que a todo momento ali estava amparado. Sua mãe, Nisso Clarence, o visitavam, mas não eram enxergados, não eram vistos, porque ele estava na condição daquele cego, estacionado à margem do caminho, pedinte. Porque não fazia
o mínimo esforço ainda para se conhecer, se analisar, sair daquela posição de estagnação em que se encontrava, pelo orgulho, pela vaidade. No momento em que faz um primeiro movimento de soerguimento, em que num gesto de humildade reconhece-se imperfeito, reconhece os seus erros, faz então uma oração, isto é, movimenta a alma, aciona o coração e a vontade em busca da luz. O que se dá? Percebe ele a presença de ministro Clarence ao seu lado, que ele antes esteve várias vezes, mas que então ele não podia enxergar. Assim somos nós tantas vezes na caminhada, pedintes à margem do caminho, enceguecidos para o auxílio que está diante de nós, para a lição que está à frente de nossos olhos, a reclamar esmolas quando o Senhor nos oferta riquezas, a comer com o filho pródigo as bolotas dos porcos, quando na casa de nosso Pai nunca falta o pão que desce do céu. Então assim inicia-se a passagem, um cego pedinte à margem da estrada, a condição de muitos de nós na caminhada. Jesus em caminho, percebe no entanto que aquele coração já ansiava pelo movimento, já desejava soerguer-se, já havia nele a vontade desperta e o anseio de sublimação. E é então que Jesus, quando por ali passava, ouve o chamado dele e para, dizendo aos que estavam ao seu redor, digam a ele que venha até mim. Porque assim se dá na nossa relação com o Mestre. Pode ele caminhar um certo tanto, mas há uma parte da caminhada que é nossa e que ele não pode fazer. O que tem feito ele por meio do Espiritismo, por meio de tantas e tantas mensagens dos Espíritos, senão dizer o que um dia disse ao cego de Jericó: diga a ele que venha até mim, porque ele já veio mais próximo de nós que é possível chegar. Mas há uma parte desse encontro, há uma parte dessa caminhada, dessa jornada de encontro, que é preciso nós venhamos a trilhar. E ele então para, o cego se levanta, deixa a sua capa, dirige-se a ele, e Jesus então faz a pergunta, que é feita em verdade a todos nós: o que queres que eu te faça? E a resposta do cego é talvez uma das mais belas do Evangelho: Senhor, que eu veja. O quanto não está contido nesta resposta? Porque ele não pede esta ou aquela situação, ele não pede este ou aquele benefício, este ou aquele objeto, esta ou aquela conquista. Ele pede simplesmente que eu veja. Como a dizer que ao Espírito que utiliza-se da luz e a ela se aplica, tudo mais se acerta, tudo mais se ajusta. Bastaria nos ver, bastaria nos entender o que o Senhor nos tem proposto e aplicarmos essa realização para que encontrássemos, enfim, o caminho. Novamente a visão, a percepção da vida que está diante de nós, esperando a nossa ação. E à medida em que recebemos essa luz, então, que Jesus nos restitui por meio do Evangelho, quando nós buscamos a leitura, quando nós buscamos o estudo, quando nós acompanhamos uma preleção sobre o Evangelho, no fundo, internamente, se há sinceridade em nosso coração, estamos a repetir o Senhor que eu veja. É isso que aqui viemos buscar. Senhor que eu veja. E se a luz que aqui recebemos pudermos aplicar, logo veremos as coisas se encaixarem. Logo entenderemos os porquês. Logo as respostas surgirão. Logo os horizontes se abrirão para além das nuvens e tempestades, para além da bruma das dúvidas, porque essa luz então vai se irradiando de nós agora, dando-nos um novo olhar para a vida. Porque Jesus disse que os olhos são a candeia da alma. Reparemos a diferença. Na janela, a luz vem de fora e ilumina o cômodo aqui dentro. Mas a candeia é a que projeta a luz. Então, o que Jesus está a nos dizer é que a nossa visão espiritual, diferentemente da visão física, ela não se dá pela luz recebida,
ela se dá sobretudo pela luz já projetada, pela luz que já foi acendida em nós. Em nossos olhos físicos, recebemos a luz, aqui ela é tratada, o cérebro a decodifica e então vemos o que está ao nosso redor. Mas na visão espiritual, a luz recebida que já foi em nós incorporada, a luz já acendida projeta-se de nós e então nos dá uma nova visão acerca do que nos acontece, acerca de objetos, de pessoas, de circunstâncias. Por isso, em situações extremamente similares, espíritos terão percepções tão diversas, compreensões tão diversas ou posturas tão diversas, porque estão enxergando uma situação muito similar de maneira completamente diversa, a depender da luz que já tem ou não tem consigo em si. É isso, ou é esta, a grande diferença que há na frase de Jesus entre a luz do mundo e a luz da vida. A distância da aplicação. Temos recebido muito da luz do mundo. Essa luz já visitou o nosso mundo interior. Cabe-nos agora refletir o quanto ela já tem sido a luz da nossa vida, de uma nova vida. Porque, lembrando Emmanuel, no livro Caminho Espírita, capítulo 47, ele traz uma mensagem intitulada Saber e Fazer. E ele nos diz que na Terra temos criado muitas dificuldades pela ânsia de fazer sem saber, pelas precipitações, pela impulsividade, pela impaciência. Mas, acrescenta ele, temos criado dificuldades ainda maiores pelo atraso de saber e não fazer. Olha a justa medida que nos cabe desenvolver entre saber e fazer. Nem a precipitação, que nos cria tantas dificuldades, a apreensão, a impaciência, a impulsividade, já querer fazer sem saber, ou seja, sem o cultivo de nosso íntimo, sem o trabalho íntimo, interior, de renovação, de transformação. Às vezes queremos abraçar o mundo, queremos resolver o problema de tudo e de todos, mesmo na tarefa espírita, às vezes incorremos nisso, e aí criamos uma série de dificuldades, daqui a pouco nos vemos exauridos e consumidos, por quê? Pela ânsia de fazer sem saber, ou sem construir um lastro, sem construir bases que nos mantenham firmes e seguros diante dos vendavais, das lutas da caminhada. Mas as nossas maiores dificuldades têm nascido do atraso de saber e não fazer. Ou seja, dessa imensa distância em nós, internamente ainda, entre a luz do mundo recebida e a luz da vida a ser construída. Que é o que nós vemos simbolizado, voltando à passagem do cego de Jericó, no que se deu ao final. Identificando o mestre a sinceridade daquele coração, que já se dispunha ao movimento, afinal de contas, é muito simbólica a cena do seu erguimento, do seu levantar-se, a representar o espírito que se ergue para senhorear o seu destino, para tomar a rédea de sua vida em suas mãos, deixando para trás a capa das antigas ilusões ou as escamas que nos têm enseguecido até aqui. Ele dirige-se ao mestre e encontra essa luz. Termina a passagem, aquele mesmo que outrora estava cego, pedinte à margem da estrada, agora com visão, junto de Jesus, na estrada, repleto de alegria e gratidão em seu coração. Analisemos ele antes, analisemos ele depois do encontro com Jesus. Eis a meta e o roteiro para cada um de nós. Até aqui, muitas vezes temos sido Bartimeu antes do encontro, embora já o tenhamos encontrado. Cabe-nos agora avançarmos para a condição de Bartimeu após o encontro, a caminho, em serviço, com uma visão mais clara da vida e das circunstâncias que nos acontecem, e com o coração repleto de alegria e de gratidão, não mais como pedintes, não mais como aqueles que apenas reclamam, lamentam-se ou exigem, mas aqueles que agora conseguem ver o quanto em verdade têm recebido. O quão injustos somos quando apenas reclamamos ou apenas pedimos.
para que possamos, enfim, retribuir, devolver à vida a luz já recebida. Por isso, nesse contexto, recordo-me de Emmanuel no livro Fonte Viva, no capítulo 166, quando ele comenta exatamente essa fala de Jesus, e ele nos diz mais ou menos nos seguintes termos, né? Ele nos alerta: há quem admire a glória do Cristo, mas a admiração pura e simples pode transformar-se em êxtase inoperante. Porque admirá-lo, creio que já o fazemos há muito tempo. Emmanuel tem uma outra mensagem em que ele dirá: muito fácil alguém convencer-se da verdade do Senhor. Muito difícil, porém, alguém converter-se ao Senhor da verdade. Até aqui temos estado convencidos de que Jesus é maravilhoso, de que a sua mensagem é sublime, de que ela fala fundo ao nosso coração. Cabe-nos o passo seguinte: convertidos à sua mensagem de amor. Então, a simples admiração pode converter-se ou transformar-se em êxtase inoperante. Até aqui, muitas vezes, temos nos emocionado, nos tocado com Jesus, mas nossas mãos têm permanecido inoperantes. Nosso olhar não tem sido, pelo menos não na maioria das vezes ainda, um olhar que reflita o olhar do Mestre. Nossos ouvidos não têm sido ainda aqueles com a acústica que Jesus nos ensinou a desenvolver. Temos nos emocionado e nos encantado, subindo a píncaros de emoção e inspiração nos momentos em que dele ouvimos falar, mas quando voltamos à nossa rotina de ação diária, muitas vezes temos estado muito distantes da sintonia fina com o seu amor e com o seu pensamento. Há quem crê nas promessas do Senhor. Qual de nós duvida do eis que estarei convosco até a consumação dos séculos? Qual de nós duvida do eis que vos deixo a minha paz? Qual de nós duvida do não vos deixareis órfãos, voltarei para vós? Creio que nenhum de nós. No entanto, diz ele, a crença só por si pode gerar o fanatismo e a discórdia. Nós mesmos, os que entoávamos cânticos de esperança nos tempos de outrora, estivemos envolvidos com a perseguição em seu nome, com a dispersão, com a exclusão, até mesmo com a morte, infelizmente, em nome desta fé, ou em nome deste ideal. Então a simples crença, as simples esperanças, se não apoiadas nessa concretude, podem se converter em fanatismo ou em discórdia. Há quem defenda a revelação de Jesus. Nós o fizemos com espadas, com escudos, com cavalos. No entanto, a defesa considerada isoladamente pode gerar o sectarismo e a cegueira. Ao invés de defendê-la testemunhando ainda mais, ao invés de defendê-la como fez um Francisco de Assis, vivendo ainda mais as últimas consequências, julgávamos defendê-la, excluindo, eliminando os ditos hereges ou infiéis. Colocávamos como defensores da verdade, sem entender que a verdade não precisa de defensores, mas sim daqueles que a vivenciam. Eis a maior defesa que podemos fazer do bem e do amor. Porque a luz ilumina, dispensando inclusive mesmo os longos discursos, as longas diatribes. Prossegue ele, a quem confie no Divino Mestre. Contudo, a confiança estagnada pode ser uma força inerte. Muitos de nós, em outras experiências, isolávamos-nos do mundo, a fim de nos consagrarmos inteiramente a Jesus, depositando toda a nossa confiança e esperanças nele, mas lá quedávamos inertes, ou sem
de fato, o florescimento e frutificação do Espírito que somos, afinal de contas, é na convivência de onde extraímos o adubo que nos vivifica, que nos eleva, que nos faz frutificar. É mesmo das partes menos felizes do outro que extraímos o adubo, incômodo num primeiro momento, mas repleto de possibilidades de vida, se o soubermos utilizar. Há quem espere pelo eterno benfeitor, no entanto, a expectativa sem trabalho pode ser ansiedade inútil. Há quem louve o Salvador. Louvor exclusivo, porém, pode coagular a adoração improdutiva. Essa tem sido, até aqui, muitas das vezes, a nossa experiência com Jesus, com a luz do mundo. Por ele já visitados, mas dele ainda distanciados de uma comunhão mais íntima e mais profunda, pela indisposição em fazer da nossa vida cada vez mais um reflexo mesmo do seu amor. O que me faz recordar uma lição que Humberto de Campos nos traz no prefácio de uma de suas obras. Conta-nos ele o caso de um monge que ansiava por encontrar a Jesus. Em sua cela, entregava-se ali a preces fervorosas, esperando um dia que o mestre pudesse visitá-lo em espírito. E assim, tanto insistiu na sua sincera dedicação, que um dia teve a grata alegria da visita do mestre em sua cela, em seu quartinho, silencioso e solitário. Qual não foi a sua alegria quando percebeu-se diante daquele que é a luz dos séculos, a luz de nossos caminhos. Caiu de joelhos, em lágrimas, numa emoção profunda que mal podia conter. No entanto, ao mesmo tempo que veio a ver o mestre, pôde ouvir, no convento onde morava, ali no mosteiro, o badalar dos sinos, indicando o horário do trabalho, junto aos aflitos que se acumulavam às portas do mosteiro. Seu coração ficou então dividido. Os aflitos o chamavam à porta do mosteiro, mas Jesus estava ali, na sua cela. O que fazer? Deixar aquela presença divina e ir ao encontro deles? Ou faltar aquele dia para estar um pouco mais junto dele? O dever falou mais alto em seu coração, em sua consciência. Com o coração dolorido, levantou-se, retirou-se da sua cela e foi atender aos necessitados. Pensando no que encontraria no retorno, lá serviu de maneira paciente, amorosa, caridosa, enquanto aflitos ali existiam. E então, ao final do trabalho, o corpo exaurido, voltava ele à sua cela, já não mais esperando encontrar o Jesus. E qual não foi a sua alegria quando, ao adentrar a cela, encontra-lhe esperar com um sorriso o mestre luminoso, que lhe disse: se tivesses ficado, eu não teria permanecido. Mas como fois servir, como a luz que aqui recebeste, de certo modo, fois aplicá-la e refleti-la àqueles que ainda não a viam, não a podiam acessar, eis que aqui estou, eis que aqui haverei de ficar. É mais ou menos o que há de se processar com cada um de nós. Muitas vezes temos nos encantado com a sua presença ao nosso lado, por meio do Evangelho, por meio dos estudos, pela mensagem dos Espíritos, mas para que não seja mais simplesmente uma visita esporádica e tão transitória, para que seja, enfim, Jesus em nossas vidas, em nossa casa íntima, não mais apenas um hóspede ou um mero frequentador, mas antes um morador, é preciso que, como esse monge, saibamos também sair a campo, sair em serviço, porque, como foi dito, aquele que o segue não andará, não encontrará mais trevas pelo caminho, porque somente verá a luz da vida, a luz da fé e da esperança, a nos descortinar um horizonte de belezas que por hora só podemos imaginar. Que Jesus nos abençoe e nos inspire a todos, muita luz no caminhar de cada dia. Muita paz. A gente tem algumas perguntas, se alguém tiver alguma pergunta.